Fala aí, galera que acompanha o nosso canal, muito boa noite já, né? E vamos lá, continuando a acompanhar aí as novidades do UFC, né? E a gente, depois do UFC 217 aí, a gente fez análise no último vídeo, né? A gente já tem algumas novidades aí, inclusive concretas, né? Enfim, falta confirmação oficial, mas parece que foi confirmada pelo Dana White a luta entre o Darren Till e o Stephen Thompson, pela categoria dos meio-médios. Tá? Eu vi essa notícia hoje no site do Combate. Normalmente, quando o Dana White dá essas informações aí para a imprensa, posteriormente a luta é confirmada. Ou então a luta está muito encaminhada, tá? Os contratos já estão ali separados e só se acontecer realmente alguma coisa fora do padrão é que a luta não acontece. Então, falando da luta, né, que já é uma luta aparentemente marcada para o dia 24 de fevereiro, que é a véspera do meu aniversário, na Inglaterra, tá? Que é a casa do Darren Till. O que acontece? Quando eu falei lá enfim, eu fiz a análise das lutas do 217, eu também falei um pouco sobre o que os lutadores ali, o que deveria acontecer, quais seriam as próximas lutas dos caras que lutaram nas lutas principais. E o Stephen Thompson foi um deles, ele derrotou o Jorge Masvidal, né? E eu coloquei o Stephen Thompson, tá, como uma luta que seria melhor casada com o perdedor, tá, da luta entre o Rafael dos Anjos e o Robbie Lawler, que vai acontecer no mês que vem. Por quê? Por que o Stephen Thompson casaria melhor essa luta? Porque ele é um cara top da divisão, tá? Só perdeu, tá, recentemente para o campeão, perdeu uma vez para o campeão, para o Tyron Woodley, e empatou, né, ou seja, disputando o cinturão, e na primeira luta após essa derrota ele ganhou de um cara que era bem ranqueado também, apesar de eu não achar o Jorge Masvidal um cara top da categoria. Acho que o Jorge Masvidal é um cara da categoria dos leves, mesmo assim teria que trilhar um caminho ali para ser considerado um cara top. Isso é outra discussão. Então, o caminho natural para o Stephen Thompson, já que ele vem de uma derrota de 2 lutas recentes com o campeão, seria fazer aí pelo menos mais uma lutinha antes do cinturão. O que acontece? Essa luta, casada com o Darren Till, favorece muito mais o inglês do que o americano, na minha opinião. Não em termos de estilo, tá? Porque o Stephen Thompson é um karateca, luta em pé, o Darren Till também luta em pé. Então, assim, vai ser uma briga no alto, né? O Darren Till, ele confia muito no kickboxing dele. O Stephen Thompson confia muito no karatê dele. Acho que o Stephen Thompson já foi mais testado no UFC e fez lutas duríssimas com o campeão. Óbvio que isso dá favoritismo pro americano. Sinceramente, eu não sei. É uma luta muito dura de se analisar, porque o inglês é talentosíssimo e aguenta pancada. E eu me questiono assim também até que ponto o Thompson tem esse poder de nocaute todo. Então, ainda mais lutando na Inglaterra, enfim, com a torcida a favor, existe o environment, existe o clima. Então, assim, eu acho complicado a gente falar agora de qualquer tipo de favoritismo. Sei que, enfim, daqui a 3 meses não vai mudar muita coisa, mas hoje eu não vejo um favorito claro. Se eu tivesse que apostar, tá, se me colocassem contra a parede, eu apostaria no Thompson. Mas não acho que seja uma luta muito clara de favoritismo, não. Tá? Mas por que eu acho que essa luta favorece muito mais o inglês do que o americano? Porque, assim, por merecimento, o Thompson está lá no topo do ranking, está lá esperando uma nova oportunidade, e até se o Tyron Woodley perder o cinturão, ele seria automaticamente o primeiro desafiante. Com essa luta, tá, ele ganhando, né, ele confirma, né, a posição dele no ranking, e caso ele perca, além de ele dar uns passos para trás, o Darren Till, por outro lado, ele já fica na bica de disputar o cinturão. Entendeu? Se é merecido ou não, eu, assim, não vou dizer que eu discorde, mas eu tenho as minhas dúvidas, porque o Darren Till, ele tem uma vitória importante sobre o Donald Cerrone, e parece que para o Dana White, para o UFC ganhar do Donald Cerrone, é status para você chegar, né, ali na bica de disputar o cinturão. Vale lembrar que o Jorge Masvidal, que é um lutador mediano, tá, não é nada demais, ele ganhou do Donald Cerrone e fez uma semifinal ali de disputa de cinturão com o Demian Maia. O Demian ganhou e foi para o cinturão, foi para a disputa. Ele ficou para trás. Mas se ele ganha aquela luta com o Demian Maia, quem iria era ele. Ou seja, eu até entendo que o Cerrone é um cara que, né, ele
né, veste a camisa da companhia, quando precisa o cara tá lá, ele quer lutar toda hora, ou seja, é um cara que não foge de luta, isso é muito legal, tá? Até a gente pode questionar, pô, é profissional, né? Acho não, ele é da antiga, ele é da old school, né? Então para ele quer ganhar o dinheiro da luta, ele quer lutar, só que a gente vê também que é um cara que teve ali a oportunidade de cinturão no peso leve, no peso meio médio, ele nunca chegou perto disso, tá? Não tem resultados, sempre que pegou um cara top ele caiu, né? Não tem resultados expressivos e não chegou a ser campeão também no peso leve. Então será que isso também, essa estratégia do Cerrone de lutar, né, sempre, direto, lutar às vezes 4, 5 vezes por ano, é acertada do ponto de vista tático? Me parece que não, mas a companhia adora, né? Aí a gente fica só questionando os critérios da companhia. Eu tenho lutadores aqui na categoria meio médio, o próprio Colby Covington, tá? Que acabou de vir de uma vitória sobre o Demian Maia, que foi o último desafiante, tá? Eu tenho um cara que fica super ali, super fora ali das luzes, né, do spotlight, que é o Kamaru Usman, tá? Ele tem uma situação inclusive parecida com a do Darren Till, só que nunca deram uma luta para ele contra um grande nome. Ele, inclusive vai lutar novamente no final do ano contra um adversário inexpressivo. Parece até que o UFC vai colocando esses caras para esperar o cara perder, entendeu? E aí ele sai da rota. É um excelente lutador, um Westler, que tem mão também. Tem o Mike Perry, que vai lutar com o Santiago Ponzinibbio, que também é outro cara que poderia ser considerado contender. Quem ganhar essa luta se destaca. Então são caras, o Santiago Ponzinibbio ganhou ganhou do... Me fugiu o nome agora, um islandês, né, que, enfim, é um cara muito bom de jiu-jitsu também, é um cara veterano. Então, assim, por que o Darren Till? Tudo bem, ele venceu um grande nome, mas, na minha opinião, para lutar com o Stephen Thompson numa luta que pode até catapultar o vencedor para uma disputa de cinturão, entre esses nomes que eu falei aí, tá, eu, assim, por merecimento, eu colocaria o Colby Covington, ok? Mas tudo bem, decisão do UFC. Tem a questão do mercado também, que uma luta na Inglaterra tem que ter um grande nome, né? Provavelmente eles vão encaixar Michael Bisping também nesse card, mas tendo Darren Till já né, se fizer a luta principal que deve fazer, já é uma garantia de público. Então tem a questão esportiva e tem a questão mercadológica também. De qualquer maneira, tá? É uma luta, assim, bem interessante. É uma luta que eu não vou te dizer, né? Não deveria ser casado. Ok, deveria ser casado assim, tá? E que vai, com certeza, sair daí um futuro desafiante ao cinturão, ok? Vamos lá, outras novidades aí. Estou vendo aqui na minha colinha aqui, Paulo Borrachinha. Paulo Borrachinha deu uma declaração aí hoje também falando que o Derek Bronson tá correndo dele, tá fugindo dele. Porque o Paulo Borrachinha, enfim, desafiou o Derek Bronson após a vitória sobre o Johnny Hendricks no último sábado, e parece, eu até catei aqui essa informação no Twitter do Derek Bronson, não achei, mas parece que o Derek Bronson teria dado umas entrevistas ali, enfim, para a imprensa ou nas redes sociais, teria falado alguma coisa sobre o doping do Paulo Borrachinha, dizendo que espera encontrar com o Paulo Borrachinha no ano que vem, caso ele não caia no doping. Vamos lá, são duas coisas aí, né, que a gente vai discutir, né? A primeira coisa, o Paulo Borrachinha, tá, ele tá mais do que certo em desafiar o Derek Bronson. Por quê? O Derek Bronson é o 6º do ranking, entendeu? Então, dificilmente o UFC vai dar para ele um Luke Rockhold, um Chris Weidman, um Yoel Romero, tá? Ou um Ronaldo Jacaré, que tá vindo de contusão, a gente não sabe qual é a situação clínica dele atual. Então, dificilmente vai dar. Então, depois desses caras aí, né, vem quem? Vem o Derek Bronson. E aparentemente é o adversário mais tranquilo de se pegar, menos experiente, né? Apesar de ser um lutador muito duro, mas não é aquele bicho papão, né? Vale lembrar só também o seguinte, as derrotas que ele teve aí no meio do caminho foram só para grandes nomes. Ele perdeu pro Anderson Silva, perdeu pro Yoel, perdeu pro Jacaré, tá? São as derrotas dele. Perdeu pro Robert Whittaker também, tá? Então só caras que estão ali, né? No top da categoria. Ele não é bobo. Só que para o Paulo Borrachinha é uma luta interessante, sim. A questão que eu até discuti aqui no vídeo de análise do UFC 217 é o merecimento do Borrachinha, tá? O Borrachinha ainda não pegou nenhum grande nome. O Johnny Hendricks era um grande nome do meio médio, não do médio. No médio ele nunca fez nada demais. É um ex-campeão meio médio, tá? E que está num declínio de carreira.
Então, se o UFC, se ele conseguir entrar nesse jogo de palavras aí com o Derek Brunson, o UFC oferecer para ele essa luta, vai ser muito bom. De qualquer maneira, né, o mais correto, na minha opinião, seria ele pegar um cara ali mais baixo no ranking. Eu falei aqui do David Branch, enfim, falei do Djoko, que é um polonês, e falei do Marreta também, do nosso Thiago Marreta, que é o 15º no ranking. É outro cara brasileiro que está em ascensão, perdeu, né, para o Mousasi numa luta que ele entrou mal na luta, né, entrou intimidado, perdeu recentemente também para o Eric Spicer, também numa luta que ele entrou desconcentrado, mas desde então ele vem numa sequência muito boa de 2 ou 3 vitórias rápidas. É um cara também do kickbox, ou seja, seria um lutão, né? Que eu nem diria que o Paulo Borrachinha seria o grande favorito. Pela sequência aí, até podemos considerar, mas o Thiago Marreta é um cara que tem a mão muito dura. Então seria um tirateima interessante entre brasileiros aí, né? Mas, né, se o Borrachinha conseguir a luta com o Bronson, maravilha. Sobre o doping, o que acontece? O Borrachinha realmente, ele parece um cara bem mais forte do que os outros da categoria. Contra o Johnny Hendricks foi uma coisa absurda, o que levanta suspeita, né, de ingerência aí de substâncias proibidas. Porém, veja bem, levanta suspeita é uma coisa. Porém, um lutador teoricamente recusar uma luta porque o outro estaria dopado sem esse outro nunca ter sido pego no exame de doping, é um grande bullshit, né? Sinceramente. Seria melhor realmente até o que o Borrachinha falou, super corretamente. Se ele vir e falar, não, o Borrachinha está chegando agora, tem que pegar outros lutadores, que é realmente o certo, ok. Agora, dizer que o cara é dopado, ele pode até ser processado por isso, entendeu? É uma insinuação muito maldosa, né? E que por vezes vai precisar ser comprovada. Então, sinceramente, se o Derek Brunson realmente falou isso, uma senhora bola fora, entendeu? E o que vai tornar até uma pressão ainda maior dos torcedores e dos fãs para que ele aceite essa luta. E aí ele vai ter que acabar aceitando, o que vai ser pior para ele. Enquanto ele está sonhando com uma luta com o Weidman, né, enfim, uma luta com o próprio Rockhold, ele de repente vai ter que pegar essa luta com Borrachinha e vai ser um fio desencapado para ele encarar. Entendeu? Então é isso. Vamos aguardar aí os próximos capítulos aí que o UFC vai determinar. Além disso, a gente tem também a questão do Whittaker, do Robert Whittaker, que é o campeão interino do peso médio, desculpa, né? Às vezes a gente confunde a nomenclatura. E com a vitória do GSP, do Georges St-Pierre, sobre Michael Bisping, pegando o cinturão linear da categoria, a tendência é que os dois se enfrentem pela unificação do cinturão. O cinturão interino nada mais não existe a mais para que o interino receba a oportunidade de disputar o cinturão. Em algum momento houve uma vacância, houve uma demora do campeão defender, que obviamente o Bisping não queria defender contra ninguém, né? Aí o Whittaker assumiu o interino, então a luta a ser feita é essa. Ele deu a declaração dizendo que o Georges St-Pierre pareceu mais lento do que nunca, ou seja, já começou, na luta com o Bisping, já começou uma guerra aí de provocações, sendo que o Georges St-Pierre nunca entra nessa guerra. Assim, o cara tá voltando de 4 anos, né? O cara tá subindo de categoria, ele ganhou, né, músculo, né, ganhou massa. Você quer que o cara tenha a mesma agilidade, Robert Whittaker? É complicado, né? Isso aí é assim, 2 mais 2, entendeu? Então você falar isso, você não tá descobrindo a pólvora, não, é certo. A questão do Georges St-Pierre é que ele é um cara que tem uma inteligência que poucos têm, inclusive você é um dos que não tem. Entendeu? Então, ele é tão inteligente que, além de ele ganhar as lutas no octógono, eu acho, tá? Eu tenho aqui bem lá no fundo da mente aqui uma teoria de que ele escolheu a dedo esse retorno aí e esse retorno pro peso médio. Por que ele escolheu a dedo? Porque o campeão era o Bisping e o campeão interino era você, que estão longe de serem 2 dos melhores lutadores da categoria, ou 2 dos melhores lutadores, dos principais lutadores da categoria. O Bisping nem se fala. Tá? O Bisping cansou de perder aí para lutadores em decadência, veteranos, enfim, e tudo mais. Né? Você é um garoto que está chegando agora, tá? E que realmente ganhou do Jacaré com méritos, tá? E ganhou do Yoel Romero com méritos. Porém, a luta com o Jacaré, a gente sabe que, né, o Jacaré não entrou 100%, né? E a gente também não sabe até que ponto esse pouco intervalo de tempo que ele teve de uma luta para outra te favoreceu. Mas ok, você ganhou. Né? Não acho que você seja melhor lutador que o Jacaré. Com o Yoel, o jogo já casou melhor. Faltou gás para o Yoel, que também já é um veterano, apesar de que o Jacaré também é veterano.
Mas, assim, sinceramente, eu acho que o Jacaré, o Chris Weidman e o Luke Rockhold são superiores a você. Entendeu? Pelo menos. Fora o Mousasi, que, né, acabou saindo do UFC porque nunca teve a oportunidade de disputar o cinturão. Então, eu acho que até por isso o Jorge St. Pierre falou, cara, vou lá, tenho reais condições de conquistar o cinturão, como ele conquistou, de unificar, e aí eu vou e pico minha mula para a divisão de baixo, como ele já deixou a entender na entrevista pós-luta. Então, é isso, sabe? Eu acho que o caminho do Jorge St. Pierre é esse mesmo, porque pegar lutadores mais fortes e tudo é muito complicado. Você imagina o St. Pierre, por exemplo, lutando com Borrachinha. Não que o Borrachinha seja o melhor lutador da categoria hoje, não é, né? Mas o tamanho do braço do Borrachinha, né, não é para meio médio não, parceiro, entendeu? Então, acho que o St. Pierre escolheu assim, muito bem assim, as peças do seu quebra-cabeça. E acho até que a luta vai acontecer, tá? E posteriormente ele vai lutar com o Whittaker e posteriormente ele vai descer, ok? E pra gente terminar aqui esses comentários, eu vou sair um pouco do UFC e eu vou falar de um caso que aconteceu no Legacy, que é outro evento de MMA, só pra gente ilustrar e fazer uma consideração aqui. O lutador CJ Hancock, tá? Do Legacy, ele teve 2 paradas cardíacas no cage. Bom, me parece, as informações iniciais, não morreu, foi ressuscitado, tá? Teve desfibrilador, teve massagem cardíaca, enfim, né? Mas pelas informações iniciais, o cara pesa 98 quilos e está lutando na categoria de 77 quilos. Até quando, tá? Assim, vai precisar morrer gente, será? Para que sejam mudadas as regras de pesagem? Se acontecer isso em eventos menores, a repercussão realmente, infelizmente, não vai ser tão grande. Mas acontecendo isso no UFC, vai ser um escândalo muito grande. Ainda mais agora que o UFC foi vendido como uma empresa de entretenimento. Você imagina uma empresa de entretenimento mostrando ao vivo, tá, para diferentes países do mundo, um cara morrendo ali, né, no cage. Então, olha só, recentemente a gente teve o exemplo, tá, do lutador do Kevin Lee, que lutou com o Tony Ferguson, tá, com estafilococcus. Ele teve enfim, o estafilococcus não tem nada a ver com corte de peso, só para vocês entenderem. A grande questão é a quantidade de peso que o lutador perde. Então, ele é um cara também que perde por aí uns 15 quilos para lutar, pegou essa infecção e lutou completamente debilitado, tá? E assim, por sorte, não aconteceu nada demais, ele só perdeu o gás naquela luta. Mas foi uma disputa de cinturão. E como acontece em disputas de cinturão, acontece com muito mais frequência em outras lutas que não valem cinturão. Então a gente tem que ficar, sabe, quem gosta de MMA tem que pressionar, tá? A gente tem que realmente embarcar numa campanha que eu até vejo pouco na mídia, para que os lutadores lutem em categorias que lhes são próximas. A gente vê o exemplo do Rafael dos Anjos aí, cara. Rafael dos Anjos disse que ficou muito mal, tá, antes da luta com Ed Álvares. Quase desfaleceu. Renan Barão já desfaleceu. Outros lutadores, a Cris Cyborg foi submetido a um corte de peso extremo, tá, que completamente desaconselhada por médicos. Então eu acho que está faltando, cara, e aí até o canal Combate deveria, na minha opinião, levantar essa bandeira pela importância que tem, né, pelo pioneirismo e tudo. Eu aplaudo de pé o canal Combate por tudo que ele fez pelo MMA, na época ainda era Vale Tudo, mas eu acho que está faltando por parte do canal, ainda mais por ser de uma organização grande de comunicação, um maior esclarecimento sobre isso, cara. Vamos chamar médico, vamos discutir e vamos, tipo, pressionar as organizações para que não deixe o lutador, o cara que tem 20 quilos a mais, lutar na categoria de baixo. Assim, tem os dois lados da moeda. O cara entra muito mais forte que o adversário, ou às vezes não, porque o adversário também vai ter 15, 20 quilos a mais. Em compensação, se o cara não tiver uma recuperação boa, o cara pode morrer, gente. A questão é essa. A exigência física é muito grande. Então, o que aconteceu aí com esse lutador? Tá? Enfim, o que fica dessa questão é que os cortes de peso têm sido cada vez mais, tá, abruptos, cada vez mais nocivos ao corpo dos lutadores, e a gente, infelizmente, não espera que isso cesse quando aconteceu uma tragédia fatal, entendeu? Então, a minha sugestão
ao menos a priori, é que você crie mecanismos que enfim, eu sei que isso para o show, né, é um risco muito grande, né, mas que crie mecanismos de pesagem ali no dia da luta, entendeu? Próxima luta. Eu sei que o show vai falar, a organização vai falar, pô, mas se eu perder a luta, o UFC está cansando de perder lutas principais aí, entendeu? Então, é um risco que se corre? Mas aí a gente também vai ter que apelar, né, e aí vai doer no bolso pro profissionalismo dos lutadores, cara, entendeu? Olha só, a nova regra vai ser assim e vocês vão ter que cumprir. E aí o cara vai subir de categoria, entendeu? Enfim, vai se alimentar melhor, não sei, a gente sabe. Precisa investir nisso. Eu acho que criar-se um corpo clínico também do UFC, criar-se um corpo de nutricionistas, de médicos que apoiem os atletas também. O UFC é uma promoção, né, que suga muito os atletas. É extremamente necessária no sentido de promover as lutas. Tá? Os lutadores por vezes reclamam, poxa, né, o Vanderlei Silva fala muito, nós é que lutamos e eles é que ganham dinheiro. Vanderlei, a realidade do capitalismo é essa, entendeu? Se vocês também, visto por um outro ângulo, né, e nesse ponto defendo o UFC, não em termos de partido, eu acho que o UFC realmente é muito ganancioso nesse ponto, mas em termos também de promoção dos atletas. Se você lutasse com Vitor Belfort, por exemplo, sem uma organização como o UFC por trás, a repercussão seria mínima, entendeu? Não chegaria perto do que é no UFC, entendeu? Então, fica aqui o recado, tá? Eu acho que tem que se pensar com mais seriedade nesse tema. Eu acho que o que está acontecendo aí no UFC, em outros eventos também, não é só o UFC não, a gente fala do UFC aqui porque o UFC é referência, mas o que está acontecendo é que está se empurrando essa discussão para debaixo do tapete, vamos levando enquanto as coisas ainda não acontecem, até acontecer um problema sério, entendeu? E assim, o lutador, ele não é máquina, tá? Ele não é máquina, e ele tem a orientação dos seus empresários, da própria organização que pressiona para que a luta aconteça. Então acho que a gente tem que pensar melhor nisso aí para evitar uma tragédia fatal. Vamos ver se medidas são tomadas. Eu acho que a entrada da USADA, por exemplo, para controlar o doping já foi um senhor ganho, apesar de alguns abusos aqui, outros ali, uns descompassos, mas já é um órgão, né, profissional que está ali tomando conta. Então, próximo caminho que eu acho que o UFC tem que realmente olhar com muito cuidado é essa questão do corte de peso, entendeu? Vamos tentar abrir essa discussão e levantar essa discussão aí pelo mundo afora, ok? Então é isso, rapaziada. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até o próximo vídeo aí.